Oi, aqui quem fala é o Arthur. Hoje aqui no Terror Studios a gente vai ver um pouquinho sobre a instalação do Linux. Depois do último que eu falei o que era, a gente vai instalar. Primeiro a gente vai baixar o Linux, mas não precisa de crack não, galera. O Linux é gratuito, é de código aberto também. Significa que você pode, se você mexer com programação, você pode ver o código dele, editar tal. Tem uns Linux pagos, umas distribuições pagas que são, porque eu me lembro, a Red Hat Enterprise Linux e a SUSE, tá? Elas contam com maior suporte porque elas são empresariais e tal. Mas primeiro a gente vai baixar o Ubuntu. A gente digita Ubuntu, obviamente, Ubuntu, seu animal. Ubuntu, a gente digita Ubuntu primeiro, né? Ubuntu BR, comunidade Ubuntu Brasil. Os outros estão em inglês, mas se você quiser, pode ir. Não muda nada na hora na instalação. 32 bits, 64 bits é bom quando você tem uma máquina acima de 3 GB, que aí ele aproveita todo o potencial dela. Tipo de download HTTP oficial, pode deixar. Iniciar download, a 12.10 é a versão mais atual, tá? Aquela que eu mostrei lá quando eu tava instalando. Aí ele vai pedir para salvar. Aí quando a gente estiver baixando aqui, eu vou mostrar mais ou menos umas coisas que você tem que saber antes de instalar o Linux e tal, de partição, de disco tal, como ele vê tal, umas coisas assim, tá bom? Então, vou dar uma introduçãozinha mais ou menos do que é partição, porque é disco, antes de falar mais ou menos o que você precisa saber. O disco é o disco rígido, né? Um disco rígido, tem que ter 1, 2, 3. A partição é tipo um pedaço dele onde você pode instalar coisa. Cada disco sempre tem uma partição, senão o sistema não instala. No Windows é aquela C dois pontos lá, disco local C. Então, o Windows, agora você já sabe, né? O Windows ele enxerga tipo tudo junto. Tipo, a primeiro disco, primeira partição é C, primeiro disco, segunda partição é D, segundo disco, primeira partição é E, segundo disco, segunda partição é F. Disco também pode ser, né, o USB, que também o sistema reconhece como disco, né? Né? O Linux não. Tipo, primeiro disco, primeira partição é /dev /sda. A SA é o A, que é o primeiro HD, né? Dev SDA1. Primeiro disco, segunda partição, /dev /sda2. O A é o primeiro disco e o 2 é a segunda partição. Segundo disco, primeira partição é /dev /sdb1. O B é o segundo disco, primeira partição. Também tem a primeiro disco, segundo disco, segunda partição, que é /dev /sdb2. O B é o segundo disco, o 2 é a segunda partição, né? Então, aqui está o arquivo baixado, né? Você pode usar um programa para gravar essa ISO, né? Que é uma imagem de disco. É a cópia, tipo uma espécie de cópia do disco no arquivo. Aí você usa esse programa para gravar essa imagem. Qualquer programa que grava ISO tal, tem. Esse eu não prefiro. Eu prefiro um. Você pode usar o Nero, um CD Burner XP aí pra gravar esse programa, tá? Então, ele já está instalando aqui o Ubuntu, né? Tem que esperar um pouquinho, porque ele vai. Aí no próximo a gente vai ver como é que muda tal, né? As opções de boot. A gente vai instalar o Ubuntu no básico mesmo, para você ganhar uma confiança tal. Depois a gente pega as opções avançadas, porque se eu ensinar as opções avançadas primeiro, muita gente não vai ter confiança assim. Dá pra instalar no básico também. Então, essa é a área de trabalho do Ubuntu. Ele carrega o sistema inteiro, pode demorar um pouco. O Linux é bom. Você pode ir instalando e fazendo outras coisas enquanto instala, porque ele carrega o sistema inteiro. O Windows só carrega um pouco. Aqui ó, welcome.
ele vai pedir para instalar. Tá em inglês, mas você pode escolher o idioma aqui, ó, como o português do Brasil aqui, aqui embaixo, português do Brasil. Aí tem esse inventário Ubuntu, que você dá uma olhada no Ubuntu também. Vai ter um ícone aqui, instalar Ubuntu 12.10, instalar Ubuntu, que você vai instalar Ubuntu, na verdade, você vai instalar direto. É máquina virtual, pessoal. Aqui, ó. Preparando para instalar o Ubuntu. Para melhores resultados, certifique-se de que esse computador tem pelo menos 4.8 de espaço disponível no disco. Se for menos, ele não instala. Isso é tipo dos programas que vem junto, mas o próprio sistema dão 4.8 GB. E seja conectar à internet para ele baixar os idiomas e aquele baixa atualizações para você ter sempre a última versão. Não se preocupa, né? Como eu já disse, né? Eu sei que você sabe o que estou falando, né? Se eu falar, eu posso destruir a pirataria e tal. O Ubuntu usa programas de terceiros para reproduzir flash MP3 e outras mídias e para trabalhar com placas gráficas de rede. Alguns desses programas são proprietários e estão sujeitos aos termos da licença incluídos na documentação. Instalar este programa de terceiros aqui é o plugin de MP3, porque, né, algumas distribuições só mandam coisas livres e o formato MP3 é proprietário. Então essas distribuições elas fazem pressão, mas para que ela não venha originalmente. Essas distribuições, pessoas também. Então você pode instalar e baixar atualizações quando instala, é melhor, tá? Windows Vista, eu instalei a máquina virtual, instalei Windows Vista. Mas isso funciona com XP, com 7, aqui ó. Instalar o Ubuntu ao lado do Windows Vista, substituir o Windows Vista pelo Ubuntu, só se você tiver confiança no Linux. Mas e opção avançada, que ele vai ser na próxima parte, a 2B, que a gente vai discutir um pouquinho da opção avançada. Agora a gente vai instalar o Ubuntu ao lado do Windows Vista, né? Ou 7, ou XP, até mesmo 8, dependendo do caso, que tenha o F também, que é um novo boot que alguns computadores podem prejudicar um pouco o Ubuntu. Mas pode instalar o Ubuntu ao lado do Windows Vista. Vamos lá. Ó, aqui 12 GB e aqui ó, o que tá à esquerda é pro Windows e o que tá na direita é pro Ubuntu, tá? Eu vou dividir meio a meio, né? Mas ó, uma coisa, antes de você formatar, pelo amor de Deus, desfragmente a unidade, né? Se desfragmenta a unidade, vai lá em menu iniciar, acessórios, né? Ou se digitar no menu iniciar naquela pesquisa, desfragmentador de disco, vai aparecer, aí você começa o processo de desfragmentação, porque senão pode acontecer alguns problemas, porque a desfragmentação ela une os dados, porque os dados estão meio que espalhados pelo disco, ela meio que une, deixa organizado. Eu tô falando, não estou falando das pastas, estou falando dos dados em si, que estão no HD. E quando você tira, ele não reorganiza, ele tipo deixa onde está. Aí a desfragmentação ela faz uma sequência, tá? A gente pode instalar. Ó, entendeu? Antes que você pode selecionar o novo tamanho de partição, qualquer uma dessas frases precisa ser gravadas em disco. Ele vai gravar a tabela de partição no disco.
aqui onde você tá, São Paulo, escolhe deixa São Paulo mesmo. Mas se você morar em outro estado, sei lá, Rio de Janeiro, você só digita. Mas como eu moro em São Paulo, São Paulo. Layout do teclado. Português Brasil. Aqui. Pode testar para ver se o cedilha tá pegando. Que às vezes o cedilha é ponto e vírgula. Quem usou DOS, essas coisas, às vezes se você não configura o teclado, ele pode ficar com ponto e vírgula. Ou o próprio Windows, se você sabe inglês. Quem é você? Meu nome. Vou botar aqui tutorial de Linux. Tutorial Talbot, pode ser. Escolhe uma senha, vai. Botar uma senha muito ninja. Minha senha ninja. Bem-vindo ao Ubuntu 12.10. A instalação foi concluída. Você precisa iniciar o computador para usar a nova instalação. Acabou. A gente reinicia. Tá parando as coisas. Ó, agora ele pediu para remover a mídia de instalação. Aí a gente remove o CD, tá? Aí a gente remove o CD. E fecha, tá? Esse é um menu de seleção de boot. Ele é chamado gerenciador de inicialização. Esse daqui é o Groove. Ele é o Groove. Aqui você pode iniciar o Ubuntu. Eu preciso avançar para o Ubuntu. É o main test, que é um testador de memória. Ele vê se a memória tá boa. E o Windows Vista, entendeu? Tá. Área de trabalho, não, o menu de aqui, peraí. Aqui é o menu de login. Aqui você digita a senha, né? Você digita a senha e você vai entrar na sua área de trabalho. Vou digitar minha senha aqui. Pronto, tá instalado. Tá. No próximo tutorial, antes de começar a mexer aqui, aí a gente vai falar um pouquinho sobre processos avançados de instalação, para você ter maior controle sobre o que você instala no Ubuntu e tal, para adicionamento, até mesmo coisas, tem umas coisas que eu expliquei e tal. Tá? Tá bom, fiquem com Deus. Tchau.